Eu quero meditar juntamente com os irmãos na palavra de Deus nesta noite. Nós vamos fazer, aleluia, trazer uma palavra de Deus aos seus corações no livro de Daniel, capítulo número 9. Nós vamos orar, vamos ler a partir, a oração de Daniel. Esse texto, ele tem o caráter escatológico, mas ele também vai falar da atualidade, ele vai falar de situações que Daniel enfrentava naquele dia, naquelas horas. E nós vamos falar sobre este Deus da oração de Daniel, as circunstâncias que Daniel estava enfrentando para fazer uma oração como essa. Eu vou ler uma tradução diferenciada hoje, porque eu quero pregar baseado em dois temas que tem dentro aqui. Então, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia, capítulo 9 do livro de Daniel, oração de Daniel. Dário, filho de Xerxes, aleluia, que seria o mesmo Assuero, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isto me voltei para o Senhor Deus com oração e súplica, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Entra agora a oração de Daniel. Senhor, Deus grande e temível, que mantém as tuas alianças de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpio e rebelde e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá e de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grandes desgraças debaixo de todo o céu. Jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Ó Senhor, o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome
que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as indignações de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, o Senhor perdoa, o Senhor vê e o Senhor age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos falar um pouco sobre esta leitura, principalmente a última parte da oração de Daniel, que está inserido no versículo 19 desse texto. Daniel, ele fala sobre coisas muito importantíssimas que aconteceram sobre o reino de Judá. E principalmente o que levou eles a viver aquele cativeiro babilônico. Nós sabemos que o profeta Jeremias, ele profetizou a invasão de Jerusalém, ele profetizou o que haveria de acontecer, que os caldeuses iriam entrar em Jerusalém, iria saquear a cidade, iria levar cativo o povo de Judá, e que Deus estava cobrando do povo de Judá as suas transgressões, as suas rebeldias. E lá em Jeremias, Jeremias fala da prostituição espiritual que Judá estava cometendo. Jeremias vai tratar da situação caótica espiritual que o povo estava passando naquela época, o distanciamento que eles estavam vivendo de Deus e do verdadeiro sentido do culto a Deus. Jeremias vai tratar da corrupção generalizada, tanto da área profética, como também do que estava havendo no meio do sacerdócio. Jeremias foi tratar do que estava acontecendo com o povo em relação ao seu culto, em relação à sua conduta moral, espiritual e também a sua conduta diante da nação que Deus havia tirado do Egito. O povo de maneira nenhuma quis ouvir Jeremias, mas antes a liderança religiosa voltou o coração contra Jeremias e contra o próprio Deus, levando a um castigo, levando a calabouço, levando a sofrer por conta da palavra proferida, vinda de Deus para com a nação de Judá. Mas nem por causa disso, Deus não deixou de cumprir a sentença que havia determinado para Judá. Samaria já havia sido destruída mais de 200 anos antes, o povo já havia sido disperso, mas Judá tinha a promessa de Deus, o trono de Davi tinha a promessa de Deus, o trono de Davi estava lá, e Deus tinha que salvar Judá, Deus tinha que purificar Judá, e a única maneira foi o cativeiro, levando-os para o cativeiro babilônico. E passando-se o tempo do cativeiro babilônico, conforme diz aqui a oração de Daniel,
Nos primeiros versículos, Daniel faz menção da profecia de Jeremias, que o cativeiro duraria um período de 70 anos. E já no final deste período, quando a Síria invade e conquista a Babilônia, quando ele conquista a Babilônia, Daniel faz a sua oração e apresenta a Deus a promessa, apresenta o que havia sido falado pelo Senhor e que havia chegado o tempo da libertação. Daniel, ele começa esta oração mostrando a indignação de Deus, mostrando o que tinha havido com os pecados do povo. E Daniel, ele começa essa oração com confissão, mostrando que ele pecou, os seus pais pecaram, os príncipes pecaram, todos pecaram contra Deus, mas que havia uma promessa da parte de Deus, e Deus, ele jamais nega a sua palavra. Falaria Deus e não cumpriria? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra é a seguinte: Daniel, ele apresenta diante de Deus todas as promessas, mostrou que o povo era de Deus, mostrou em oração que foi Deus que tirou o povo do Egito, que deu uma terra para eles abundante, que cuidou dele, mas o povo foi ingrato a Deus, o povo foi insensível à voz de Deus, o povo tinha sido insensível ao Senhor. Mas Daniel, ele vem, apresenta algo todo especial, mostra essa deidade, esse poder, esta coisa tão grandiosa que Deus, quem é Deus? A oração de Daniel, ele estava dizendo: Senhor, eu sei quem Tu és, eu conheço as Tuas promessas, eu sei que o povo é rebelde, eu sei que o povo pecou contra Ti. Aí Daniel chega uma hora e diz assim: Senhor, não é porque nós somos bons, não é por nossos méritos, não é pelas nossas vidas, mas é pelo Teu nome, porque o Senhor fez um nome, quando tirou o povo do Egito, o Senhor fez um nome, lá em Faraó, o Senhor mostrou que era Deus, o Senhor mandou as pragas, tirou as pragas e guardou o seu povo, o Senhor conduziu o seu povo por 40 anos no deserto. Eita, não faltou a roupa, não faltou maná, não faltou a nuvem e não faltou coluna de fogo. Daniel começa a mostrar que Deus era o mesmo que tinha tirado o seu povo lá de trás. E ele começa a dizer: Senhor, é pelo nome que o Senhor fez, é pelo seu nome que o Senhor estabeleceu. Meu irmão, nós estamos vivos, é por causa deste nome. Nós estamos de pé, é por causa do nome dele. Nós subsistimos por causa do nome dele. É o nome dele que faz milagres, é o nome dele que faz maravilha, é o nome dele, é por causa do nome dele. E a oração de Daniel é o seguinte, ele diz o seguinte, nos 2 últimos versos, para entendermos: inclina os teus ouvidos a Deus e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Daniel disse: é Jerusalém. Senhor, é Jerusalém, é o teu nome que está em Jerusalém. É a tua casa, Deus, que está desolada. Não estão brincando com pessoas, estão brincando com o nome de Deus. Daniel diz: ó Senhor, é a tua santa cidade, é o teu nome que está naquela cidade. Os muros estão destruídos, as portas queimadas a fogo, os chacais e as bestas feras estavam dentro de Jerusalém. A pobreza predominava dentro de Jerusalém. Jerusalém estava assolada, porque já fazia 70 anos que não havia reino sobre Jerusalém. Jerusalém era a cidade dos pobres, Jerusalém era a cidade da fome e da miséria naquela época. E Daniel, quando ora, ele apresenta a Deus e diz: Senhor, é o teu nome, é o teu nome que está na cidade de Jerusalém, é a tua casa,
é o teu povo que o Senhor trouxe do Egito. Ei, aquele povo é teu. Eu tenho uma palavra que geralmente tem um pastor que diz, é o seguinte: é quebradinho, mas é povo de Deus, aleluia. Está fraco e cansado, mas é povo de Deus, carrega o nome de Deus, aleluia. E quem trata com a igreja do Deus vivo, é o próprio Deus que trata com a igreja dele. É as pessoas não, é Deus que toma conta da sua igreja e do seu povo. É Deus que julga a humanidade, é Deus que dá sentença, é Deus que executa juízo, e só Ele mesmo pode tirar o juízo. Por quê? Oséia disse que Ele fez a ferida e Ele mesmo a sarará. Ele fez a ferida e Ele sara a ferida. Sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder. Isso aqui dá para ir muito longe, mas eu não vou não. Mas eu vou só até aqui, esse finalzinho aqui. Mas ainda vai um pouquinho mais à frente. Ei, Deus não perde o controle. O gênero humano foi criado por Deus. A humanidade está na mão de Deus. Os governos estão na mão de Deus. As pessoas estão na mão de Deus. Os governantes estão na mão de Deus. Não tem esse negócio de gente dizer que vai destruir o mundo, que vai destruir isso. Se Deus permitir, alguma coisa acontece. Mas nada que foge da permissão de Deus. Ei, a Bíblia diz, ou você crê na palavra de Deus ou você não crê, irmão. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você crê no que está escrito aqui, ou você não crê. A Bíblia diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão todos contados diante de Deus. Deus tem um controle total e absoluto de todas as coisas. Basta apenas uma palavra sua e Ele dirá basta e tudo chega. Por quê? O salmista Davi diz o seguinte: uma vez falou Deus, duas a ouvir. O poder pertence a Deus. Ninguém... Guarde essa palavra no seu coração. Ninguém é tão poderoso na terra que Deus não dê um basta nele. Herodes, lá em Atos dos Apóstolos, deu um discurso fenomenal. E disseram, é Deus, não é homem. Herodes tomou aquela glória para si, morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Deus ainda tem poder sobre os Herodes da terra, e Deus ainda diz basta, e vai bastar quando Deus diz. Saddam Hussein pensou que era alguma coisa, estava na Babilônia, mas não foi nada diante de Deus. Terminou quando terminou. Adolfo Hitler pensou que era alguma coisa, terminou. Faraó pensou que era alguma coisa, não foi muito longe. Nabucodonosor bateu no peito e disse, não é esta grande Babilônia que edifiquei para minha glória. E passaram 7 tempos sobre Nabucodonosor, e foi pastar com os animais, até que soubesse que há um Deus no céu. Só precisa uma palavra da parte dele, só precisa um agir da parte dele, para que os homens entendam que ele tem poder e controle sobre tudo. Fica com medo não, crente? Levanta a cabeça, crente. Confia no teu Deus. Daniel diz, vamos lá, para que você saiba, da cidade que leva o teu nome, não te fazemos pedido por sermos justos. Daniel diz, Senhor, eu estou orando não é porque eu sou justo não. Nós te fazemos pedido, não é por causa da nossa justiça não, porque toda a justiça do homem não passa de trapo de imundícia. Nada Deus faz porque Ele é misericordioso. Aí diz, mas por causa da tua grande misericórdia,
Aí diz, para terminar aqui esse texto: Senhor, ouve, aleluia, uma das maiores e mais bela esperança do cristianismo é saber que Ele tem um Deus vivo que ouve. Nós não estamos prostrados diante de um Deus morto, de um Deus da mitologia grega ou romana. Nós não estamos clamando a um Deus feito por mão de homens. Não. Nós não estamos clamando a um Deus de madeira, de pedra, de bronze, não. Nós estamos clamando a um Deus que ouve. Isaías diz que os seus ouvidos não estão agravados. Os seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir, nem as suas mãos estão encolhidas. A primeira verdade que a igreja tem que saber nesses dias é que Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Deus está ouvindo o clamor do povo deste universo, nesta terra, neste globo. Deus está ouvindo aquele que está clamando lá no Japão, lá na Índia, lá na Europa, lá no continente africano, na Oceania. Deus está ouvindo o clamor da América do Norte, América do Sul, da Europa, que está sendo devastada. Deus está ouvindo o clamor da Europa. Deus está ouvindo o clamor dos nossos irmãos que estão lá nos ribeirinhos do Amazonas. Deus está ouvindo o clamor dos irmãos que estão no Nordeste e no Norte. Deus está ouvindo o clamor daqueles que estão em São Paulo, aqueles que estão aí na rua, porque Ele tem um ouvido atento para ouvir as orações. Essa é a maior esperança. Sabe o que? Saber que Deus nos ouve quando se juntamos, quando estamos na nossa casa, quando estamos na nossa solidão às vezes, quando você está aí na sua ilha, pensando que tudo vai acabar, mas o seu coração se abre e Deus manda o Espírito dele sobre você e lhe dá forças para orar e diz: ora, meu servo. Então, Daniel, ele sabia que Deus ouve, pastor Denilson. Daniel sabia que Deus ouve. Nós, igreja, sabemos que Deus nos ouve. É a primeira verdade, que todo clamor tem que ser consciente, que você não está jogando palavras fora, está falando com Deus vivo. Na oração sacerdotal, Jesus falou sobre isso. Aleluia! Jesus nos ensinou a orar, sabendo que Deus está ouvindo. Primeira verdade, Deus ouve. Segunda, Deus perdoa. Ele sabia que Deus é perdoador. E o meu povo, segundo Crônica 7,14, e o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus estava dizendo: eu quero ouvir a oração de vocês. E o meu povo que se chama pelo meu nome, orar. Sabe por que ele diz orar? Porque ele ouve. Se arrepender dos seus maus caminhos, está aqui, ó. Aí ele perdoa. Ele perdoa. Quando nós nos arrependemos, choramos, colocamos diante dele as nossas lágrimas, o nosso clamor, ele diz: eu vou sarar essa terra. O povo está chorando, a humanidade está chorando. Aleluia. Nós sabemos que nós não teremos uma convenção em massa. Nós não teremos convenção por decreto, igual teve lá em Nínive, quando Jonas foi para Nínive. Mas nós sabemos de uma coisa, que Deus perdoa aquele que se arrepende. O Salmo 51, Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, não despreza o Senhor. Então, Deus ouve, Deus perdoa. Deus perdoa. Aí alguém pode estar perguntando: pastor, será que Deus pode perdoar
Será que Deus pode me perdoar? Ele pode, tanto pode como Ele está te perdoando. Ele está perdoando aquele que se arrepende. Ele perdoa aquele que se humilha. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aqueles que encobrem a sua transgressão nunca prosperará. Aí ele disse, perdoa, o Senhor vê. Oh, glória! Ele ouve, perdoa e vê. Ele está vendo tudo. Ei, esse vírus invisível, este inimigo invisível, ele sabe onde está. Ele sabe onde chegou. Ele sabe onde está este vírus inimigo, de onde veio. Sabe por quê? O salmista clama e diz, oh, para onde fugirei da tua face? Para onde eu vou me esconder do Senhor? Um dos atributos de Deus é a sua presciência. Deus já sabia o que haveríamos de passar. A presciência dele, mas na totalidade da sua deidade. Meu irmão, Ele ouve, Ele perdoa e Ele vê. Ele está vendo a aflição de cada família. Ele está vendo a aflição dos verdadeiros. Ele está vendo o medo do coração de algumas pessoas. Ele está vendo do que nós estamos precisando. Ele vê a nossa vida diariamente. Ele nunca tirou os olhares dele da Babilônia. Ele passou 70 anos olhando para a Babilônia, porque ele vê, meu irmão. Deus não colocou ou permitiu o povo ir para a Babilônia e depois deu as costas para o povo lá. Não, em hipótese nenhuma. A sua onipresença é uma grande verdade. Deus está e Deus faz. Aí depois ele disse, Deus age. Ele vê e ele age. Mas quando é que Deus age? Quando Deus age? Ei, Deus não age fora de tempo. Deus sabe o tempo certo. Daniel disse o seguinte, Senhor, que Deus parou de agir. Ei, não é porque é que Deus não faz. Ele não fez ainda porque ele viu que não é o tempo de fazer. Ele faz na hora que Ele quer fazer. E como Ele quer fazer. Mas o que é que cabe ao seu povo? O que cabe ao seu povo é fazer o que Daniel fez, é orar, é confessar os seus pecados, é se converter dos seus maus caminhos, é buscar a Deus. É saber que nós desfrutamos da comunhão com Deus. É saber que esse Deus lindo e maravilhoso, Ele está me ouvindo, Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo os seus rogos, as suas petições. Ele está olhando para o seu jejum. Ele está olhando para as suas petições. Ele está olhando para a pureza do seu coração. Eu vi uma frase hoje que me tocou demais. Uma certa pessoa disse assim, quando os meus meninos eram mais novos, era bebezinho, eu gostava de pegar os meus filhos e deitar em cima de mim e colocar o rosto deles no meu rosto. E você sentir a bochechinha da criança, do seu filho, tocando em você. Eu vi quando alguém disse hoje, eu senti o meu rosto tocar a bochecha de Deus. Ah, meu irmão, isso é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus.
Quando você se vai e se deita no colo de Deus, e deita sobre o seu ombro, e Deus diz: sente aqui o meu rosto, eu estou vivo, fala aos meus ouvidos, meu filho, que eu quero te ouvir. É verdade que orar é chegar pertinho de Deus. Eu só não vou mandar uma pessoa que está aqui vir aqui na frente por causa da ética do corona, né? Mas se minha esposa estivesse aqui, eu ia dizer para ela: vem cá, que eu vou encostar o meu rosto no seu. É a mesma coisa de você sentir Deus. É um hino do Voz da Verdade que diz: Jesus dormiu lá em casa. É quando o crente vai dormir à noite diante desta pandemia, mas ele tem certeza que Jesus está lá com ele. Jesus está dormindo lá em casa. Jesus está dormindo lá em casa. O Espírito Santo está dormindo lá em casa. Eu tenho certeza que as minhas orações estão chegando nos céus. Ele disse: Deus ouve, Deus perdoa, Deus vê e Deus age. Hoje de manhã eu estava lendo essa mensagem, meditando nela, e comecei a pensar. Eu disse: meu Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a minha fé tem que estar acima das minhas circunstâncias. Enquanto, guarda essa palavra que eu vou dizer para você agora, enquanto a minha esperança for maior do que o que nós estamos vivendo, eu estarei de pé. Eu estarei glorificando a Ele. Eu estarei de cabeça erguida olhando para os céus, porque a minha esperança é maior do que a pandemia. A minha esperança é maior do que os prognósticos que estão falando. A minha esperança é maior do que a bolsa de valor. A minha esperança é maior do que o carro, do que a casa. A minha esperança tem que ser maior do que o que nós estamos enfrentando. Aí a pessoa diz: pastor, o senhor não é realista, não? Eu sou muito realista. Mas tem uma coisa que eu sempre digo: os meus pés estão na terra, mas a minha cabeça está no céu. Os meus pés estão palmilhando terra, mas a minha cabeça está no céu. O meu tesouro está no céu. A minha casa está no céu. Eu tenho casa aqui na terra, mas vai passar. Mas a minha lá em cima é eterna. Tem gente com medo, apavorado. Tem gente apavorado. Sabe por quê? Está lhe faltando uma esperança. Está lhe faltando uma esperança. E essa esperança aqui que está lhe faltando, a palavra de Deus.